Olá, vamos fazer uma leitura hoje de de um artigo de um acadêmico chamado Adilson Felício Feiler. Esse texto eu achei na internet e o título é Amor Fati, um debate entre Hegel e Nietzsche a partir dos conceitos de destino e amor. Resumo: a ética cristã possui em Hegel e Nietzsche um terreno comum, representado pelo embate amoral, que é o estranhamento provocado pela positividade da lei, assim pelo movimento de reconciliação, representado pela abertura do destino, como pela unidade do amor. Ambos autores aproximam de um ethos cristão. Por essa razão, a dialética hegeliana supera o fechamento e dogmatismo, para assumir a abertura e o porvir, portanto, uma filosofia de plenitude. Este é o resumo. Vamos lá, começar de novo o resumo pra gente dar uma analisada nesse textinho. A ética cristã possui em Hegel e Nietzsche um terreno comum, representado pelo embate à moral. Então a gente luta contra a moral. Ambos lutam contra a moral. A ética cristã possui em Hegel e Nietzsche um terreno comum, representado pelo embate à moral. A moral separado. Embate à moral. É novidade pra mim isso. Eu não via a ética cristã como uma ética que embate a moral. Esse terreno comum, que é representado pelo embate à moral, é o estranhamento provocado pela positividade da lei. A moral é o estranhamento provocado pela positividade da lei. Então, se uma lei proíbe de matar, é ao estranhamento provocado pela positividade dessa lei. Uma lei pode saber que não pode ser permitido matar em circunstância alguma, por exemplo. Esse estranhamento é a moral. Em legítima defesa, por exemplo. É óbvio que as nossas leis já foram bastante depuradas e moralizadas. Prosseguindo. Assim, pelo movimento de reconciliação, representado pela abertura do destino como pela unidade do amor, ambos autores se aproximam de um ethos cristão. Assim, pelo movimento de reconciliação, representado pela abertura do destino como pela unidade do amor, ambos autores se aproximam de um ethos cristão. Por essa razão, a dialética hegeliana supera o fechamento e dogmatismo para assumir a abertura e o porvir, portanto, uma filosofia de plenitude. Hoje eu estava assistindo o filme O Leitor, um filme sobre a Alemanha, se passa na Alemanha, mais ou menos 1962, não sei. E um jovem se torna amante, tem um caso com uma mulher que não conhece direito, e lá no fim do filme ele já tinha
deixado, ela já o tinha deixado, e ele, estudando direito na universidade, vai a um julgamento de, de nazistas, é, e ela é uma. Ela era da SS e está sendo julgada. O interessante é que ela não sabia escrever. Ela era uma analfabeta. E, sendo uma analfabeta, a impressão que passa no filme é que ela não sabia bem é, a contingência do que ela fazia. Para ela era necessário e pronto, fazia. Recebia a ordem, tinha as atribuições do cargo e tinha de cumprir. E somente no fim do filme ela vai entender que ela tem alguma dívida com com, a, com os judeus, com as pessoas, com a judia que sobreviveu, que é a representação dos judeus. E ela doa o restante da fortuna dela, que é pouca coisa, e 7 mil, eu acho, $7.000, $7.000, não sei qual moeda foi falada no filme. Mas e ela se mata, ela se enforca. Mas é interessante, isso me lembra também a ética estoica. Não ética, mas não sei se enquadra na ética, mas o conceito de justiça dos estoicos, que, segundo eu ouvi, é uma justiça do equilíbrio. Para cada má ação no universo, há uma boa ação em contrapartida. Então, por mais que demore, essa é o que está falando aqui. No, assim, pelo movimento de reconciliação, é uma reconciliação representado pela abertura do destino, que só vai acontecer quando o destino encontrar no sujeito a, a compreensão, a explicação, o entendimento de que há um oposto que tem o mesmo valor, merece o mesmo respeito. Destino como pela unidade do amor. Porque o amor não é individual. O amor é, como diz o Deleuze, o amor é uma máquina binária. Ambos autores se aproximam de um ethos cristão. Por essa razão, a dialética hegeliana supera o fechamento e dogmatismo. É interessante isso, porque é uma pessoa que tem uma cabeça fechada, como a gente sempre dizia, e ela consegue abrir, ela consegue entender que ela não estava certa, apesar de ter vivido a vida toda acreditando que estava. Ela consegue isso por meio do cristianismo, do ethos cristão, da ética cristã. E isso tem a ver com perdão, com arrependimento. E o sentimento para uma pessoa que ainda não encontrou essa reconciliação, eu estava raciocinando isso também. Eu não sei se deve ser compaixão, piedade ou pena. Pena em dois sentidos. No sentido da escrita, de tentar escrever o caminho dessa pessoa, de tentar contribuir para que ela chegue a se encontrar, a reconciliar-se consigo e se tornar plena de novo. Ou se é, ou no caso desse, como dessa mulher, a pena, tipo, a prisão perpétua que ela recebeu. Mas
eu penso na pena porque tanto a piedade quanto a compaixão me parecem incompletas também para esse para essa travessia, para julgar, para relacionar-se com esse sujeito que está fazendo essa travessia. Porque a compaixão é você sentir o mesmo. Você vai sentir o mesmo sendo uma pessoa diferente, tendo feito uma. Talvez para penar, para escrever, para dizer, para aconselhar, certo? E a piedade para dar uma pena branda, para não exigir da pessoa mais do que uma pessoa pode dar. Porque nós, seres humanos, a gente não tem muita noção de como a gente poderia estar na mesma situação daquela outra pessoa que a gente julga. Cada ponto de vista, de escolha, de julgamento, ele parece ser unívoco, único, uno, é, individual, independente, impessoal e detentor de todo saber. Isso nem é algo que mereça uma próxima pena, mas é algo que nós precisamos tratar. Não sei como. Como diz um professor meu, nunca pense que você vai inventar nada. Eu não tenho mais essa esperança. Não espero isso mais. Alguém já deve ter feito e talvez o espiritismo já deva tratar isso. O próprio direito. Como julgar sem se considerar completamente diferente do julgado. Numa situação semelhante, provavelmente nós faríamos algo semelhante. Numa situação idêntica, provavelmente nós faríamos algo idêntico. Então, o julgamento pelo caráter, pela índole, no entanto, a crítica disso esbarra na responsabilidade. Porque se a pessoa não tem que se preocupar em ter caráter, se ela não tem que se preocupar em ter boa índole, boa vontade, boa fé, ela não tem que se preocupar em ser responsável por si mesma. E o fato da mulher ser analfabeta, acho que é representativo, simbólico de que uma pessoa com menos instrução, ela tem uma condição menos apta e hábil para fazer a escolha mais humana. Isso nem sempre é assim. Por quê? Porque existem conhecimentos que pressupõe. Não sei. Não sei se eu tô certo. Não sei se existem conhecimentos desumanos. Não sei se
ciências exatas, as ciências naturais, elas desconsideram a ética, até mesmo a lógica. Bom, vamos continuar. Considerações iniciais. Em seu fragmento da Juventude, o espírito do cristianismo e seu destino, Hegel apresenta os desafios do cristianismo responder aos anseios de liberdade por parte do ser humano moderno. Para tratar essa questão, realiza uma genealogia do cristianismo, indo até as suas fontes presentes no judaísmo. Da mesma forma como todo o corpo doutrinário de uma religião, o judaísmo se afasta de seu espírito ao cristalizar-se na lei sob a forma de um Deus estranho. Não sei se na raiz ou. Por essa razão, a atuação de Jesus Cristo se apresenta como aquele que vem reconciliar Deus à história. Então é o antes de Cristo. A genealogia do cristianismo ainda tem as suas fontes presentes no judaísmo. Então, no judaísmo, antes de Cristo vir reconciliar Deus e a história, havia um afastamento do espírito ao cristalizar-se na lei sob a forma de um Deus estranho. Como isso, assim como o estranhamento, aqui ele já falou que pelo dualismo tem se submetido. Por essa razão, a atuação de Jesus Cristo se apresenta como aquela que vem reconciliar Deus à história pelo evento da encarnação, mas que o destino do cristianismo trai o seu espírito pelo dualismo que tem se submetido. Mas que o destino do cristianismo trai o seu espírito pelo dualismo que tem se submetido. Como isso, assim, como o estranhamento de Deus no judaísmo é resolvido pela reconciliação promovida por Jesus, também o seu destino pelo amor. Não entendi qual é esse dualismo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não ficou claro. Talvez seja dualismo entre mundos, entre o mundo de onde veio Cristo e o mundo onde estamos. Com isso, assim, como o estranhamento de Deus no judaísmo é resolvido pela reconciliação promovida por Jesus, também o seu destino pelo amor. Neste mesmo contexto, Nietzsche, em seu Anticristo, considerado o antípoda de Hegel em muitos aspectos, se apresenta muito próximo a ele ao criticar o cristianismo dos seguidores de Jesus como aquele que se cristaliza na moral. Ao criticar o cristianismo dos seguidores de Jesus como aquele que se cristaliza na moral. Cristo se apresenta como aquela que se cristaliza na moral. Sobretudo em suas expressões paulina e luterana.
Por essa razão, nossa intenção aqui não é a de reconciliar Hegel a Nietzsche, mas mediante a aproximação entre ambos, destrinchar suas identidades e diferenças no que diz respeito ao cristianismo tradicional e ao dualismo e positivismo da razão moderna, já que a ética que aqui propomos não consiste num problema externo aos filósofos supracitados, pois se depreende da própria preocupação que tem gerado ambas discussões. Ambos certamente têm exercido grande influência no pensamento e na vida do século XIX, e se expressam em pontos comuns, como a crítica ao formalismo da lei moral kantiana e cristã, frente à qual apresentam a prática de Jesus que se depreende do Evangelho de João. O Evangelho, ao se acentuar a prática de unidade em plenitude, reflete a soberania daquele que é responsável por ela. Soberania esta que se expressa de modo particular em sua ética do amor fati, uma ética do sim, para além de uma vida não degenerada pelo cristianismo dogmático e pela filantropia moderna. A pesquisa que segue consiste numa leitura de Hegel e Nietzsche, precisamente do espírito do cristianismo e seu destino e do anticristo. Destas leituras, o foco de atenção reside no uso que ambos os autores fazem das noções de destino e amor, e como, pelo uso de tais noções, se pode afirmar um ethos cristão. A vida como imediatidade, o destino. No caráter de universalidade da vida, assegura a ela o estatuto de superioridade à justiça e à lei moral. No entanto, a vida que em si é universal é também individual, já que é experimentada na singularidade por sujeitos individuais. E é só assim que o sujeito se reconhece como sua própria vida, como um retorno, uma aproximação de si mesmo. Este si mesmo, particular, carrega a marca do universal, superado e guardado, e é no destino que o homem reconhece sua própria vida. A crítica de Hegel à teologia cristã é devida ao seu destino, que se tornou uma falsificação do conteúdo original de seu fundador. Hegel, por isso, desenvolve uma reflexão que visa responder à angústia moral de uma época marcada pela perda da dimensão da plenitude da vida. Pois, mediante um processo dialético, a filosofia conduz a uma reconciliação com o presente histórico. Hegel mostra que o movimento histórico do espírito, a verdade de toda a religião histórica, tende a se fundar na religião cristã, a religião absoluta. Assim como o radicalismo de Hegel, com relação à moral cristã, foi mais sentido nestes escritos da juventude, culminando na sua reinterpretação do cristianismo através do espírito do cristianismo e seu destino. O radicalismo de Nietzsche tem crescido de acordo com a sua produtividade, vindo a atingir seu auge nos seus últimos escritos da maturidade, culminando no Anticristo. Como o Hegel da maturidade se torna mais preciso do ponto de vista conceitual, conservando a estrutura orgânica de seu sistema, os seus ensaios da juventude, por respirarem distância, abertura e originalidade, possuem simplicidade, como os escritos da maturidade de Nietzsche. A vida compreendida enquanto resistência instintual em Nietzsche revela o seu caráter trágico e que no destino encontra sua expressão máxima. Um destino que se vincula a uma dialética cristã, cujo pensamento se realiza em termos de justificação, redenção e reconciliação. Em Jesus, essa dialética tem como ponto de partida
a imediatidade do contexto em que viveu, de modo que toda espécie de fixações, como o dogma e a lei, encontram nele uma instância crítica. Contudo, como membro de um contexto judeu, Jesus foi um observante da lei e dos seus costumes, por não deixar-se determinar por elas. Não teve a intenção de redimir os homens, mas para mostrar como se deve viver. A prática foi o que ele deixou para a humanidade. Nietzsche, O Anticristo, KSA, parágrafo 35. 1999, página 207. Na prática, Jesus reconcilia o imediato e a crítica, ao mesmo tempo. Todo o projeto de Jesus foi o de levar a humanidade a assimilar uma prática que enfatize o seu valor mais alto, a vida, para além de toda fixação, como reconciliação plena. Distante de toda e qualquer forma de ressentimento, por ser mais imediato, o princípio do qual Jesus parte é o de não se determinar por nenhuma das partes, mas se levar para além delas, e ao mesmo tempo as incluir e elevar no nível superior. O contexto em que Jesus surge é aquele de plenas esperanças messiânicas. Com isso, quem quer que surgisse com pretensões de liderança despertava o ânimo e a curiosidade. Jesus criticou o formalismo da lei judaica. No entanto, também aumentou o rigor da lei ao exigir de seus seguidores obediência incondicional. Ele não veio promover uma revolução político-social, mas uma subversão pessoal a partir do coração humano com reflexos para a vida social, pois ele não estava vinculado a nenhuma outra parte do mesmo, mas colocou-se contra o todo. Estava, portanto, ele mesmo acima do destino e procurou elevar o seu povo sobre este. Hegel, O Espírito do Cristianismo e seu Destino. TWS, 1994, página 317. Jesus, de acordo com a leitura de Emílio Brito, anuncia ao povo uma maneira nova de julgar o valor humano. Anuncia um outro lado da vida, uma vida nova que não depende da lei, mas que é aberta à plenitude de seu espírito e de seu ser. A lei se completa, assim, na santidade do amor, que sintetiza a relação íntima entre palavra e ação, distante de toda e qualquer potência estranha. O que Jesus fez foi não apenas não se deixar determinar por alguma parte, mas muito além disso, ensinou isto ao seu povo. O que ele introduziu foi uma prática de vida, de modo que seria possível, com alguma tolerância de expressão, chamar Jesus de espírito livre. Ele não faz caso do que é fixo. A palavra mata. Tudo que é fixo mata. O conceito, a experiência, a vida, no único modo como ele a conhece, nele se opõe a toda a espécie de palavra, fórmula, dogma, fé, lei. Ele fala apenas do que é mais íntimo, vida, verdade, luz. Nietzsche, O Anticristo, KSA, parágrafo 32, 1999, página 204. Essa dimensão do não deixar-se fixar a nada, de estar aberto ao devir, ao movimento, faz de Jesus o criador de um ethos singular. O que, não obstante todos os paralelos, acentua o aspecto inconfundível de Jesus, outrora e hoje. A imediatidade em que o Jesus histórico se situa, para além de todas as fixações, é o anelo ao mais, a abertura romântica à plenitude, a sede do ideal do todo, um ideal que aponta para o incerto e ilimitado, um porvir.
É curioso até aqui que Hegel tá falando que Hegel é um pouquinho anterior ao Nietzsche, né? Ele tá dizendo que o Cristo anunciava um porvir, que ele era um filósofo da plenitude, enquanto Nietzsche coloca Cristo fora da fixação. Ele diz que Cristo não se fixa, que Cristo está sempre se mudando de acordo com a ocasião, então ele não se liga a dogma, doutrina, e sim a verdade, vida, luz. Essa visão de Nietzsche, no meu ponto de vista, parece intencionalmente enfraquecer Jesus. Não é estranho que essa seja a intenção de Nietzsche, uma vez que o nome do livro que ele escreve é o Anticristo. Talvez o texto pudesse ter sido um pouco mais cuidadoso, mostrando que Hegel veio antes e que Nietzsche depois, e que Hegel não é igual a Nietzsche. Hegel apesar de ser um filósofo do giro, ele também é um filósofo de vislumbre de grandes valores. Então não é simplesmente um Cristo que quer falar de verdade, vida e luz. Ele quer falar de luz, mas ele quer falar de luz com conceito. Desde Hegel. Ele se importa com o sentimento que ele está exprimindo e imprimindo no outro. Não é simplesmente um Zaratustra. A imediatidade em que Jesus histórico se situa, para além de todas as fixações, é o anelo ao mais, a abertura romântica, a plenitude, a sede do ideal do todo. Um ideal que aponta para o incerto e o limitado, ilimitado um porvir. Neste processo de devir constante, o homem constitui um dos poros pelos quais o mundo expressa sua força, como vontade de potência, como abertura estética para o criar. A vontade de potência é a cruz, não é o Cristo. E essa vontade de criar, ela está bem simbolizada no que vem depois de Nietzsche. Foucault, Deleuze. É o tipo de homem que queria, no tempo de Cristo, lutar diretamente contra o poder dos romanos e dos judeus. Queria anarquizar e seria dizimado se Cristo permitisse. Esse mesmo povo, esse mesmo tipo de pessoa
foi o tipo de pessoa que entregou Cristo. Entregou e fala em nome disso como se fosse. É impressionante como eles conseguiram, né? Eles conseguiram criar isso. Porque o próprio Pôncio Pilatos não tinha intenção. Preferia que morresse Barrabás. O homem nesta posição é o homem do futuro. É aquele que se superou a si mesmo, pela capacidade de se autoafirmar, de afirmar-se a si mesmo, o homem do porvir. Afirmar a si mesmo é afirmar o seu destino, o princípio de individuação, o caráter mais singular do ser humano. E é em meio a essa singularidade que se afirma como destino que situamos a aproximação entre Hegel e Nietzsche. O destino que ambos afirmam está ligado ao destino do Jesus, aquele que desde seu aparecimento traz Deus para a história. Contudo, Jesus, para operar a reconciliação entre divindade e humanidade, terá que enfrentar determinados obstáculos, como é o caso do positivismo da fé, que consiste numa maneira de crer aferrada a leis e normas puramente objetivas. O romper com tais leis não estaria vinculado àquela crítica que Nietzsche endereça à moral. Aquela crítica que Nietzsche endereça à moral. A gente tem duas coisas. Primeiro, a individuação. Lacan escreve num dos seus seminários, se não me engano, 2, a diferença do indivíduo behaviorista e do sujeito psicanalístico. O sujeito, para Freud. Aí fica claro quem que é o indivíduo e quem que é o sujeito. O indivíduo é um animal, humano, inteligente, que enriquece objetivamente. O sujeito é ético, é religioso, se preocupa com o coletivo, é dividido nesse sentido. É de uma difícil escolha. Freud escolhe o sujeito. Jung escolhe o indivíduo. A exterioridade da vida a moral. A análise que Hegel faz do destino no espírito do cristianismo e seu destino nos permite ver a vida com otimismo e consolação. Por mais que se apresente obstáculos causadores de inúmeros sofrimentos, estes não os subjugam.
pois todas estas forças que fazem sofrer não são estranhas àqueles que as experimentam, fazendo com que estes que atravessam as mesmas sejam capazes de ultrapassá-las. Encarada desta maneira, a dor não é considerada estrangeira, mas como algo com que o homem se relaciona com conhecimento, já que faz parte de sua singularidade de vida. A sua postura neste sentido é a do enfrentamento com o Nietzsche ao apresentar o seu conceito de amor. O amor ao destino, amor fati, que é a sua ética, a acolhida jubilosa à vida, tal como se me apresenta, e assim afirmando o si mesmo. É precisamente pela maneira real como Nietzsche encara as diferentes situações do mundo, da vida, que se deve à sua atualidade. Como é a sua análise do cristianismo? Considerar o real que me circunda como constitutivo da minha efetividade singular é o que Hegel analisa no destino aplicado ao cristianismo. Poderíamos esperar que Jesus, ao trabalhar nesse sentido contra a positividade de comandos morais, contra a mera legalidade, e mostrar que, embora o legal é universal, cuja obrigatoriedade está em toda a sua universalidade, ainda mesmo que cada um deveria obedecer todos os comandos, declara-se algo estranho, no entanto, como a universalidade do conceito é algo subjetivo e como um produto de um poder humano. Ou seja, da razão como a capacidade de universalidade perde sua objetividade, sua heteronomia, e a coisa que comandou é revelada como fundamentada numa autonomia da vontade humana. Hegel, O Espírito do Cristianismo e Seu Destino, TWS, 1994, página 336. João Carlos Torres, em uma análise sobre o conceito hegeliano de destino, diz que o propósito de Hegel não é separar o tema do destino da análise conceitual de Jesus. Ele pensa o amor de Cristo de maneira indissociável do tema grego do destino. Este tema do destino, tal como Hegel emprega pelo termo alma universal no espírito do cristianismo e seu destino, é derivado da tragédia grega. No centro dos problemas enunciados pelo jovem Hegel, está o fenômeno de uma existência histórica do ser humano afligido, exteriorizado. São, pois, os fenômenos que Hegel qualificará mais tarde de divisão. Marx, a respeito desta questão, ridiculariza-o sob o nome de um problema da alienação, no que diz respeito à perda do reconhecimento do sujeito no produto de seu trabalho. A alienação, quando a consciência se perde e se torna incapaz de reconhecimento e de reflexão, resulta, portanto, uma má exteriorização. Vamos voltar aqui, que isso aqui parece interessante. Ele pensa o amor de Cristo de maneira indissociável do tema grego do destino. Este tema do destino, tal como Hegel emprega pelo termo alma universal do espírito do cristianismo e seu destino, é derivado da tragédia grega. No centro dos problemas enunciados pelo jovem Hegel está o fenômeno de uma existência histórica do ser humano
Afligido, exteriorizado, são, pois, os fenômenos que Hegel qualificaram mais tarde de divisão do sujeito. Marx, a respeito desta questão, ridiculariza sob o nome de problema da alienação, no que diz respeito à perda do reconhecimento do sujeito no produto de seu trabalho. A alienação, quando a consciência se perde e se torna incapaz de reconhecimento e de reflexão, resulta, portanto, uma má exteriorização. Assim, se para Hegel a alienação exerce o papel de uma má exteriorização, para Nietzsche é fruto da ação da moral na cultura. Hegel, por isso, a desmascara como produto do mundo imaginário da cultura moderna, que tem se infiltrado, sobretudo, na moral cristã, condenada como uma existência inautêntica, pois reduz o cristianismo à submissão a um código individual de conduta. O conteúdo de fé no qual se crê resulta externo ao crente, ao invés de se incorporar ao ato próprio de fé e de reconciliar a alienação do destino. Hegel mostra a identidade do ser religioso no homem e a forma teológica da interpretação deste ser. Por um lado, toma partido contra o sistema ortodoxo e o destrói, por transformar em objeto e racionalizar o conteúdo religioso, e por outro justifica a religiosidade subjetiva concreta do homem no tempo. Reconhece a sua sensibilidade frente às pretensões da inteligência. Ele procura harmonizar a religião objetiva com as necessidades religiosas reais e sua verdade subjetiva. Esta reconciliação que Hegel pretende em torno aos polos do racional, objetivo e do sensível subjetivo, passa por uma motivação estética, pois as ações religiosas são as mais vazias quando lhes falta aquele espírito de beleza. Com isso, a reconciliação hegeliana não se aproximaria do espírito da tragédia nietzschiana, operada pela tensão entre os polos apolíneo e dionisíaco. A diferença entre a estética que motiva a reconciliação hegeliana e a tragédia nietzschiana está no fato de que, em Hegel, o belo se efetiva enquanto unidade harmônica entre o ideal e o real, ao passo que em Nietzsche enquanto tensão e luta entre opostos. No entanto, esses opostos não atingem a plenitude pela reflexividade da vida, mas pela afirmação dela em si mesma como pontos de unidade momentânea, pontos culminantes de potência. Jesus de Nazaré é uma expressão desses pontos, aquele que reconcilia o Deus estranho na história, no entanto, é apenas um momento, por ser incapaz de fugir ao destino do dilaceramento do cristianismo. A figura histórica do Jesus de Nazaré se manifestou num cenário marcado pelo domínio da lei. O sentido da lei na cultura judaica é a preservação da vida, razão pela qual todo atentado contra a dignidade da vida humana tem na lei a sua instância defensiva. A lei é, assim, a fiel guardiã desse grande e maior dom que Deus tem posto nas mãos dos seres humanos. Neste sentido, se a vida é um fim, a lei é um meio para que tal fim seja alcançado. Ademais, a lei, vista como fim, se torna formal, incapaz, por isso, de atingir as mediações históricas e de compreender o ser humano na sua unidade entre particular e universal. No espírito do cristianismo e seu destino, Hegel apresenta uma interpretação da história do povo judeu e da religião judaica. A seu ver, isso que
que tem corrompido a fé cristã se deu pela absorção da forma positiva da lei, garantindo o poder e a autoridade do Estado. Da mesma forma, Nietzsche, no Anticristo, vê a moral como anulação de si, que necessita ser superada pela afirmação do destino. Já em seu primeiro aforismo do Anticristo, Nietzsche apresenta uma referência importante ao tema do destino. Para ele, o destino é a sorte da vida daqueles que não se resignam à felicidade dos fracos, mas se lançam com valentia e coragem frente às situações adversas. Fomos valentes o bastante, não poupamos a nós nem aos outros, mas havia muito, não sabíamos aonde ir com nossa valentia. Tornamo-nos sombrios, chamaram-nos de fatalistas. Nosso fado destino, era a plenitude, a tensão, a contenção das forças. Éramos ávidos de relâmpagos e atos. Ficávamos o mais longe possível da felicidade dos fracos, da resignação. Para Hegel, a tragédia se mostra implacável, impondo-se aos homens e aos deuses, aos culpados e aos inocentes. Ao tomar frente ao destino, Hegel também aqui se aproxima de Nietzsche, pois substitui o arrependimento e a contrição pela postura estoica, de recolhimento e indiferença. É uma nobre e jubilosa aceitação do destino na linguagem de Nietzsche. O destino age de maneira cega e inescrutável e não inteligível, voltado a um propósito definido. O destino emerge na própria ação das pessoas. Hegel constata no destino a evolução da pessoa em si mesma, cabendo a ela a responsabilidade pelo seu próprio destino. Diante disso, o destino deixa de ser algo totalmente estranho, friend, para se tornar algo conhecido, uma autoafirmação de si mesmo, no dizer de Nietzsche. Assim, a reconciliação ao destino representa, para Hegel, um caminho de superação do estranhamento da lei, o que para Nietzsche representa um forte embate frente à moral, que é o que o cristianismo, compreendido em sua tradição, representou, tanto em sua dogmática cristã, como na crítica a esta pela filantropia moderna. Tal movimento de mediação conduz à reflexividade. Seria este, pois, um movimento de constituição ética? É este o movimento de passagem da exterioridade social para o retorno sobre si, indivíduo, como autorreflexão? A reflexividade da vida, o ethos. O momento da superação de contradições é aquele que inevitavelmente acontece pelo movimento de retorno a si. Como autorreflexão, é nesse momento em que o espírito, de uma posição de exterioridade, opera um movimento de retorno e neste se autorreflete. Pela reflexão se supera e guarda no nível superior as contradições vividas no momento anterior, assim tais contradições vividas, longe de serem negadas, se elevam ao nível superior pelo reconhecimento e autorreflexão. Se atinge um patamar superior em direção à plenitude pelo alcance geral em uma unidade composta de contradições. Por essa razão, mediante a plenitude, se compreende a vida como a unidade das contradições, e no amor se encontra a palavra para esta unidade. É o todo que se dá como alcance
efetivo que abrange a plenitude vital. Neste sentimento de plenitude vital, a lei como destino não é mais encarada como estranha, fremde, mas como reconhecida e por isso assumida em sua realidade efetiva. A lei não pode ser reconciliada, porque persiste sempre nela sua terrível majestade. O destino, ao contrário, pode ser reconciliado. Ele é um separado que pode ser suprimido pela unificação da observância desta lei compreendida enquanto destino, enquanto plenitude vital, não se deriva mais uma vida moral, mas uma vida ética. Aquilo que no indivíduo era externo a ele, era externo a ele, como não, passa a ser sim a afirmação da plenitude cósmica e vital. Tal plenitude carrega as marcas da diferenciação que aponta para uma ética da vida em plenitude. O destino opera, assim, uma aproximação do indivíduo consigo mesmo. Por essa mesma razão, Hegel não opõe o tema do destino ao do amor cristão, pois, no amor, toda ideia de dever se desvanece. O amor cristão transcende toda e qualquer esfera de dever que em si é externa e estranha. O amor cristão deixa de ser externo para se tornar pessoa. Para que o amor seja possível, Deus tem de ser uma pessoa. Para que o amor seja possível, Deus tem de ser uma pessoa. Em Hegel, como em Nietzsche, Jesus de Nazaré é aquele que se apresenta como grande opositor da lei judaica. A vida do homem de Nazaré não constitui uma moral. Jesus, nas palavras de Nietzsche, morreu como viveu, como ensinou, não para redimir os homens, mas para mostrar como se deve viver. A prática foi o que ele deixou para a humanidade. Jesus questionou o judaísmo dominante, sua classe mais alta. Nesse instante sentiram-se em revolta contra a ordem. Tanto em Hegel como em Nietzsche, o amor cristão vai além da lei e da moral. E é daqui que brota o verdadeiro teor da ética em ambos os filósofos. A constatação da noção de destino, seja pela subversão dialética de seu conceito, Hegel, como na afirmação de sua opção vitais, Nietzsche, como o amor cristão. E esse amor é o sentimento da vida que espontaneamente se encontra e se reconcilia ao destino, pois é no amor que a vida se encontra e se afirma para além de toda e qualquer imputação moral que age como força estranha, fremde, e pelo encontro entre o destino e o amor que a vida se afirma pela subversão dialética de seu conceito, contribuindo para um estabelecimento de um ethos cristão, um ethos que é acolhido ao destino amor fati. O cristianismo, ao se estabelecer assim, despido da moral, apresenta-se próximo ao da visão de cristianismo apresentada por Gianni Vattimo. Para ele, se assiste hoje ao renascimento de um cristianismo dos escombros da cristandade. Porém, um cristianismo não religioso,
ou seja, destituído de um estatuto metafísico. Resta então uma mensagem cristã emancipada das estruturas fortes, baseada num ethos singular. Pensar em um curso da história que seja orientado na direção da emancipação através da consumação das estruturas fortes, do pensamento, da consciência individual, do poder político, dos laços sociais, da própria religião, não será, na verdade, um modo de transcrever, em termos de filosofia da história, a mensagem cristã da encarnação de Deus, que em São Paulo se chama também de kenosis, isto é, rebaixamento, humilhação e enfraquecimento de Deus. Não se trata de uma ideia assim tão nova, pois já foi formulada, mais ou menos nestes termos, por Hegel. Diante desta afirmação de Vátimo, não estaríamos autorizados a considerar o ethos singular cristão que se depreende das noções hegelianas e nietzschianas de destino e amor, como pautadas sobre o enfraquecimento daquelas estruturas que outrora asseguravam o edifício da cristandade. Como isso, não estaríamos mais próximos da verdadeira mensagem pregada e vivida por Jesus de Nazaré? A subversão dialética do conceito, como também da própria noção de dever, e a afirmação das opções vitais não funcionariam como dinamites da velha estrutura sobre a qual estava edificada a cristandade? Considerações finais. O percurso realizado pelo universo romântico destes dois importantes autores da filosofia, Hegel e Nietzsche, cujo pensamento aparentemente irreconciliável nos levou a perceber um vínculo no que diz respeito ao ethos cristão. Tal vínculo se dá pela relação dos conceitos de amor e destino enfatizados por ambos os autores no espírito do cristianismo e seu destino no cristianismo e no anticristo. O homem romântico possui uma propensão para a abertura à plenitude, ou seja, o destino entendido como fatum, como porvir. Para tanto, busca de todos os modos ultrapassar os obstáculos representados pela moral, pelas leis e pelos interditos ditados por instâncias que se pretendem acima do ser humano. O movimento que é despendido na busca da realização da plenitude do amor é o do amor. O amor aproxima, vincula, agrega, une. Hegel apresenta esta intenção romântica de reconciliação com o todo através de seu movimento dialético. Pela dialética, parte de uma imediatidade, uma realidade o mais indeterminada, que se apresenta como um fenômeno, que é o ser humano propenso a relações sociais. Essa imediatidade tende, no segundo momento, a se exteriorizar, a ser o outro dela mesma, a apresentar suas mediações nas instituições sociais. E assim, no terceiro momento, ela retorna sobre si, não mais como antes, mas rica, autorrefletida. Nesta autorreflexão, ela passa a se manifestar como um ethos, uma singularidade que atingiu sua superação. O movimento para se atingir tal estatuto é o da unidade, aquele vínculo inquebrantável, típico do romantismo que Jesus de Nazaré operou a partir de sua vida e ação. Seguindo estas sendas, também Nietzsche mostra a vida como um fato que se apresenta lançado em meio aos obstáculos típicos de leis e instituições morais. Para tanto, a meta é a de superar a moral para se atingir o estatuto de singularidade ética. Tal estatuto é louvado por Nietzsche na figura de Jesus de Nazaré, aquele que sacudiu de si toda moral e propensão para o que,
não se refere ao ser si mesmo, para aquilo que não é dizer sim à vida e todas as suas inclinações. Pois, tanto Hegel como Nietzsche, ao apresentarem um novo modo de ser no mundo, marcado pela perda de uma autoridade absoluta e eterna, enaltecem a prática de vida inaugurada com Jesus de Nazaré, aquele em quem a reconciliação entre os polos da tensão dialética e a transvaloração dos valores encontram a culminância. Porém, como diz Stephen Hogarth, toda e qualquer comparação entre esses autores acaba por esbarrar em vários obstáculos por apresentarem estilos filosóficos e temperamentos diferentes. No entanto, ambos têm exercido grande influência no pensamento e na vida do século XIX, e se expressam em pontos comuns, como a crítica ao formalismo da lei moral, kantiana e cristã, a afirmação da ética que é a plenitude da vida, tal como defendemos na aproximação entre Hegel e Nietzsche, demanda uma crítica amoral. Por isso, pela crítica amoral, afirmamos um ethos cristão que se estabelece mediante a prática de vida de Jesus, a prática daquele que reflete unidade em plenitude e que supera tanto a dogmática cristã, bem como a sua versão filantrópica moderna. Logo, o ethos cristão, que se depreende da aproximação das concepções hegeliana e nietzschiana, entre amor e destino, o amor como movimento de reconciliação destinado a estar sempre em suspenso, aberto em momentos de desconstrução e criação, é a vida que na sua diferença se afirma como plenitude, Lebensfülle. Por isso é evidente que Nietzsche teve como alvo de seus ataques não diretamente ao Hegel da juventude, sim o Hegel do sistema, pois com aquele há um projeto comum, o de crítica à moral e aquele estranhamento de Deus em nome da afirmação daquela prática singular de Jesus, seu ethos, que é a reconciliação no amor, destinado à fatalidade da vida, que se abre à sua plenitude e culminância. A crítica de Hegel e Nietzsche à moral cristã, em nome da afirmação de um ethos cristão singular que brota na prática de Jesus, mostra um certo otimismo para com o cristianismo. Não queremos com isso reconciliar Hegel e Nietzsche, mas mediante comparação de suas críticas ao cristianismo, mostrar que comungam do essencial, sua exteriorização positiva e moral dogmática. E dessas críticas resultaria um espírito cristão mais condizente com a prática de vida de seu fundador. O cristianismo, tal como viveu seu fundador, não é só possível, mas até necessário. Seguindo as palavras de Nietzsche, ainda hoje uma vida assim é possível, para determinadas pessoas e até necessária. O cristianismo autêntico, original, sempre será possível. Não uma fé, mas um fazer, sobretudo um não fazer muitas coisas, um ser de outro modo. Quando Nietzsche fala de um cristianismo autêntico e original, se refere àquela prática crística, o que equivale a mencionar aquele espírito cristão defendido por Hegel, contra o destino que este tem assumido ao tornar-se moral pelo cristianismo da prática original de Jesus. Deus tem se reconciliado ao mundo e concretizado o amor ao assumir a vida, amor fati até seus pontos culminantes. E assim acabamos. Obrigado e até mais.